Convidado de hoje é Tâmilo Camilo Dias, empreendedor no segmento de tecnologia e um especialista no uso de drones aplicados ao agronegócio. É sócio fundador das empresas Solution Agroflorestal, Grupo Novo Olhar e Portal Experts. Tem formação como engenheiro florestal, é mestre e pós-graduado em engenharia florestal também e MBA em gestão de projetos. Atua na área de engenharia florestal, gestão de projetos florestais, silvicultura e sistema integrado. Ele não só é crossfiteiro, como tem planos de constituir família em breve. E hoje a gente bate um papo com esse cara que é mais do que especial. Seja bem-vindo. Vamos lá. Irmão, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. A essa nova fase aqui da G4, cara. A gente construiu um negócio legal e tô muito feliz que você tá aqui, inaugurando essa segunda etapa. A gente começou esse quadro com o Rafael Paiva, que foi a primeira entrevista do canal. Eu tinha muita vontade de trocar ideia com a galera da área do drone e trazer essa visão do pessoal sobre vários assuntos, sobre várias temáticas. Então a gente teve a entrevista com o Rafa. Rafa, inclusive, fica convidado para voltar aqui para a gente fazer um outro bate-papo aqui no podcast da G4 Drone. E a gente vem construindo esse local e você é o primeiro convidado dessa nova etapa, cara. Então, seja bem-vindo. Que legal. Maravilha, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de bater esse papo, porque eu admiro muito o trabalho de vocês e toda essa estrutura que é... Eu tô num parque de diversões, então para mim é muito legal. E vou ficar feliz de compartilhar um pouco dessa trajetória, do conhecimento que eu tenho sobre drone, sobre a aplicação dessa tecnologia no meio profissional. Então acho que vai ser bacana. Massa. Cara, acho que para começar, carreira. Acho que a gente pode falar um pouco sobre carreira. Acho que todo piloto de drone teve um início diferente, uma motivação diferente. Eu gosto muito de trazer essa temática. Eu acho que vai ser algo muito presente com todos os convidados que estiverem aqui. Porque isso não só encoraja as pessoas a tomarem uma decisão baseada na decisão dos outros, porque eu não sei como é na cabeça das outras pessoas, mas o que você pensa que alguém que não entrou ou que tem vontade de entrar, quais são as barreiras que faz essa pessoa não entrar? A principal barreira de todas as pessoas é o medo, né? Eu, particularmente, quando eu conheci o mercado de drones, ou os drones, foi numa situação muito engraçada, porque eu tinha terminado o mestrado e eu era muito novo. Eu sou engenheiro florestal, aí fiz mestrado em lavras e após terminar o mestrado eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que seja um diferencial. E no setor do agronegócio, ser novo não é bom. Que o consultor bom é aquele cara que tem 30, 40 anos de experiência. E eu era um moleque de 25 anos. Aí eu comecei a imaginar o que eu posso ter ou fazer para que isso seja um diferencial profissional. Eu comecei a pesquisar. Foi quando eu encontrei o drone, que eu já tinha um conhecimento de assessoramento remoto orbital, né, que são imagens de satélites. Sim. E o drone ele vinha como uma ferramenta. E tecnologia pode ser um grande diferencial que um moleque, um jovem, pode ter perante aos consultores antigão, né? Então eu falei, putz, é isso que eu quero. E aí eu comecei a pesquisar na internet, buscar... Na época não tinha, acho que tinha Phantom 1, Phantom 2, ainda nem tinha lançado o Phantom 3 e tinham poucos conteúdos sobre o tema. E eu fui meio que autodidata nessa área, mas motivado em ter um diferencial profissional. Então, eu, jovem, poderia ser uma grande referência no agronegócio na utilização de drone. E foi aí que eu comecei e, graças a Deus, eu conhecia a ferramenta. Primeiro a gente tem um encantamento com ela. Sim. E depois a gente vai vendo que ela ainda é mais do que a gente imagina. Então, o drone hoje é um canivete suíço que pode ser usado em diferentes áreas. Eu falo que o drone é que nem o nosso cérebro. As pessoas usam aí de 2 a 4% da capacidade do cérebro. O drone ele tem uma capacidade enorme, só que as pessoas acabam usando para fazer algumas fotos e vídeos e só. Então, cara, isso é louco. Já aproveitando o gancho, então... Você acabou de falar um negócio que eu acho que é um dos maiores, não sei se é preconceito, não sei se eu posso falar assim, mas talvez as pessoas olham para o drone hoje e acham que o drone foi feito para tirar foto e fazer vídeo, né? E é o mercado de fotografia, é o mercado, sei lá, de eventos de casamento, o cara já pensa em formaturas, eventos, esse tipo de coisa. Comerciais de televisão. E, inclusive, eu tô nesse mercado. Quando eu entrei, mas eu vim do audiovisual. Então, quando o drone entrou para mim, e aí por que eu quero falar sobre isso? Porque você acabou de falar que era um motivacional para que fosse um diferencial na sua carreira. Você falou assim, eu quero usar essa facilidade que eu tenho com a tecnologia para trazer uma novidade.
Uhum. E quando eu comecei lá em 2014, eu já editava vídeo, já mexia com câmera, já mexia com esse tipo de coisa. E eu vi um cara com drone a primeira vez em 2013, o cara passando com um drone na mão assim, e era um Phantom 1. Eu falei, cara, o que é isso aí? Ele falou, isso é um drone. Eu falei, mas o que é um drone? Eu falei pra ele, mas o que é um drone? Ele falou, uma câmera que voa. E saiu, ele tava apressado, ele tava corrido e foi embora, não deu muita moral. E eu falei, cara, que louco. E eu entrei correndo com medo de esquecer. Com medo de esquecer a palavra, o termo, e não achar mais. Eu corri, entrei, peguei o Google e digitei drone. Cara, tinha pouquíssimo conteúdo no YouTube, pouquíssima coisa. Tinha uns russos, uns caras assim. Sim. Então, e eu comecei como um diferencial. Que eu falei assim, eu vou comprar o drone para ser um diferencial no audiovisual. Então, eu não consigo entender o porquê que a galera já vai direto nisso, sendo que, justamente como você disse, é um canivete suíço. A gente tem muitas outras opções, cara. Muitas outras opções, muitos outros mercados. Mas eu não sei o porquê é tão óbvio esse mercado. Eu já tive a curiosidade de entender, porque essa é a primeira fase. Então, há o encantamento, o cara adquire o drone sem muito saber o que fazer, que o brasileiro ele é muito bom em fasejamento, ele não é bom em planejamento. Então ele vai, compra o drone e lá na época que a gente começou o drone era caro, né? O primeiro drone que eu comprei era 20 mil e tipo, eu não tinha essa grana. Total. E a pessoa compra o drone e ela quer de alguma forma pagar. E a barreira de entrada do audiovisual é baixa. Eu não conheço a fundo, mas assim, qualquer pessoa vai fazer um vídeo, uma foto, sem conhecer profundamente. Então as pessoas entendem que é fácil entrar. Então eles vão lá. E aí, para querer pagar o drone, ele acaba entrando nessa área que tem baixa complexidade. Erroneamente pensando. Porque quando eu vejo essa estrutura, eu vejo a qualidade de vocês, você vê que uma pessoa que se profissionaliza nessa área, ela tem que ter uma estrutura grande, conhecimento. Só que o leigo não tem isso, ele acha que é muito simples. Então, não sei se por culpa da parte comercial, mas as pessoas julgam ser muito fácil e não é. Então, a gente tem que entender o drone como uma ferramenta que vai facilitar os processos que a gente já trabalha. Por exemplo, no mapeamento e na parte do agronegócio, eu não podia simplesmente ver o drone como uma câmera que voa. No começo, tinha aquele lado lúdico, não sei se você lembra, que na época do meu avô, do meu pai, passava um avião tirando uma foto das sedes e vendia aquilo. Sim. Então, a primeira coisa que a gente fazia era tirar algumas fotos da fazenda e as pessoas achavam muito legal. Só que eu via que aquilo não tinha um valor agregado. Então, hoje no agronegócio, eu só tenho valor se eu gero valor. E como que eu faço isso? Gerando economia no processo produtivo ou colocando dinheiro no bolso do produtor. Então, eu tinha que ver o drone como uma ferramenta de captação de dados. Uhum. Então, o que eu vejo como futuro do agronegócio, que é a agricultura 4.0, agricultura digital? Sim. São sistemas que captam dados, processam esses dados e ajudam o produtor a ter uma tomada de decisão rápida. Então, o olho do dono é que engorda o boi. Então, se eu tenho um olho acima, Sim. então eu tenho uma visão privilegiada, uma captação de dados bruta, porque o drone nada mais é que um robozinho que faz processos automatizados e capta esses dados. Então, o drone era só uma ferramenta num processo que eu queria ser excelente, que é o quê? Pegar esses dados, transformar em informação, pegar essa informação, transformar isso em tomada de decisão. E essa expertise que é o que traz economia, com insumos defensivos, falhas, doenças. Total. Porque a gente está no estado, né, Mato Grosso do Sul, que as fazendas são muito grandes. Então, o produtor rural, mesmo grandes grupos, eles não conseguem ter essa noção de gestão. É muito falho. Então, um robô pode ajudar. Então, um cara novo, entendendo a tecnologia que pode trazer ou economia de grana ou pôr dinheiro no bolso dele, isso gera valor. Então, foi nessa ótica que eu entrei no mercado de mapeamento aéreo com drones, e aí vem várias outras. E é legal você falar porque as pessoas acham que é só comprar o drone e acabou. O drone não é o fim, ele é o meio. Ele é o meio. Total. Ele gera produtos, cara. Nossa, você falou... É muito louco, pessoal, porque quem trabalha com drone, a gente que tá na área... Isso é muito doido conversar, porque você vai falando, a minha cabeça vai fritando aqui de coisas, e se a gente fosse conversar sobre todas as possibilidades, a gente ficaria, tipo, semanas aqui. Mas, assim...
grandes desafios nessa área para entrar. E eu acho que um dos maiores desafios do mapeamento, vamos ver se você compartilha dessa ideia. Aqui não tem nada programado, tá, pessoal? A gente vai trocando ideia mesmo. Literalmente a gente tá batendo um papo para vocês aqui e compartilhando esses conhecimentos. Ó, o que eu tenho como visão e por que eu não interessei pela área de mapeamento? Porque eu via que muitas pessoas que entraram, não é o teu caso, e não é o caso de muitos caras que eu conheço, assim como, por exemplo, não é o caso do Rafael da Drone Like de Goiânia, quando se propôs a se profissionalizar na área de 360, não é o caso do Edu, que é de Cáceres, por exemplo, que quando ele também começou a trabalhar com 360, ele se profissionalizou nisso, ele entendeu do software, daquilo. Então, são caras que não fazem só isso, mas quando eles se propuseram a utilizar o drone como uma tecnologia de captação de imagens 360 graus, para criação seja de realidade virtual, ou seja de publicações, eles foram a fundo naquilo, se profissionalizaram e são bons nisso. Tá ligado? Eu confio. Se eu tivesse que contratar alguém, eu colocasse na mão desses caras, ia ser massa. O que eu via no mapeamento? Agora falando dessa área de agricultura de precisão, de agricultura 4.0. A galera adquiria o drone, aprendia muito básico, muito água de batata mesmo, muito ali o leve. Uma receita de bolo. Tipo, faça isso, faça essa... E jogava aquelas informações, porque assim, a gente gera produtos de informações riquíssimas para o produtor. Só que você concorda que o produtor, ele não sabe ler isso? Ele não sabe interpretar isso. Ele precisa de técnicos e de pessoas que entregam um negócio mais mastigado. Então, havia uma necessidade do cara, não, eu vou mapear a tua fazenda, eu vou mapear o teu talhão, eu vou identificar falha de linha de plantio ou estresse hídrico, entre outras coisas. E ele fazia um mapa lá, independente se era com NDVI ou com uma RGB ou com qualquer multispectral do mercado, que nós temos várias. E entregava o mapa pro cara. E qual era o estresse? Não é barato. É barato pro produtor que vai utilizar para tomada de decisão. O cara que tá pegando o mapeamento e utilizando para uma tomada de decisão, como você citou aqui, esse vai se tornar barato, porque o resultado, isso na economia e também no aumento da produção é muito grande. Para o cara que já conseguiu integrar isso no ecossistema dele ali de produtividade. Só que então assim, voltando agora, para resumir então o que eu tô falando. Muita gente entrou no mercado despreparado, vendeu algo que é extremamente importante para o produtor rural e para o agronegócio como um todo, principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul, essa galera que está aqui no Centro-Oeste, que são estados extremamente produtores. O produtor muitas vezes acreditou, recebeu um produto que, não vou nem dizer que não estava acabado, mas que pela pessoa não ter aquele conhecimento de leitura daquilo ali, não ter o conhecimento técnico, ele não sabia o que fazer. Sim. Ele literalmente abriu um mapa e falava, e aí? E agora? Faço o que com isso aqui? E muitas vezes isso era passado para o agrônomo, que é o técnico de campo ali, o cara especialista, que estudou, que realmente conhece. Mas ele conhece de análise de solo, ou de olhar ali na planta, de pegar, de fazer sabe? Se eu falar bobeira, por favor, me corrija. Mas é um cara que está ali diretamente ligado ao campo. Entendeu? Então, às vezes, vê um negócio digital que ele nunca viu. E ele mesmo queimava isso. Falava assim, não, isso aqui não presta, isso aqui não sei o quê. Por desconhecimento dele, entendeu? Por medo, às vezes, de falar que não sabia, alguma coisa assim. Às vezes o cara, não, isso aqui não presta. E aí, já tá dando certo da forma que tá, não vou dar o braço a torcer de dizer que o drone é o salvador da pátria. E aí o cara meio que dava um chega pra lá no drone, o dono da fazenda, que já vem há décadas fazendo da outra maneira, fala, putz, que vacilo, gastei dinheiro. Não vai dar mais confiança para nenhuma outra empresa ou outro piloto. E esse cara ganhou a graninha dele e segue literalmente cagando o mercado. E destruindo o mercado. Porque qualquer um outro que vier depois de forma responsável vai ter um trabalho dobrado ou triplicado para conseguir convencer esse produtor. Quiçá não convencer. E queima a tecnologia, né? Isso aconteceu com a agricultura de precisão um tempo atrás, onde as pessoas achavam que era fazer coleta de solo, fazer mapinha colorido, e não é. Nunca. Então, o desafio nosso e a nossa missão há algum tempo é educar o nosso cliente. O que é educar o nosso cliente? Quando a gente traz um mapa com algumas características, a gente está trazendo uma dor para ele. Mas não adianta você entregar a dor, você tem que entregar o remédio. Então, entender o processo é fundamental. Então, a partir do momento que você entende que o drone é o meio, não é o fim, você entende que aquelas informações elas são fundamentais para o cara tomar uma decisão. E você tem que trazer qual que é a tomada de decisão. E para você auxiliar na tomada de decisão, você tem que entender o processo produtivo.
Você tem que entender como a cultura daquele cara, em quais momentos um voo é interessante. Muitas vezes você entrega pro cara uma Ferrari, mas ele tem uma estrada de chão. Que é o quê? Um produto muito bom, extremamente com NDVI, câmera multispectral, não sei quantos megapixels, um mapa com GSD de 1 centímetro, mas ele não precisava disso. Talvez uma análise qualitativa com um drone extremamente simples atenderia. Então, o primeiro passo é não só o produtor, mas as pessoas que trabalham para ele entenderem a importância daquele dado e eles se sentirem participantes do processo. Então, quando vem uma tecnologia pronta e o gerente dele fala assim, isso vai me atrapalhar, isso vai queimar meu filme, ele mata a tecnologia. O cara tem medo, né? Em vez de usar aquilo para fortalecer o nome dele como gerente. Porque o drone é um dedo duro. Então, se o cara tá fazendo merda... Total. O drone, a imagem vai mostrar, não o drone. A gente tem esse negócio de falar que é o drone que faz. Não, o drone é o produto, né? O produto faz. O produto. Mas se esse cara entender que a tecnologia ela vem para agregar e colocar isso no trabalho dele, ele evolui mais rápido. Então, o grande desafio é decodificar esse dado e fazer com isso, que isso seja claro nos gestores, seja no agrônomo, no engenheiro florestal, no gerente da fazenda, que essa informação ela seja útil. E como você bem falou, o vô do cara fazia assim, o pai do cara fazia assim, ele quer fazer assim. Mas nós estamos num momento de transição, de uma agricultura mais inteligente, só que a gente tem um problema de conectividade nas fazendas. Então, todas essas startups, elas sofrem a mesma coisa que o ramo do drone está sofrendo, que é uma dificuldade de adesão. Por quê? Você vai fazer um mapeamento de grandes áreas, do jeito convencional... Cara, são muitos dados. Pra você processar isso, você precisa ter uma puta de uma máquina. Às vezes o time entre ter um produto final e a resposta que o cara gostaria, não tem. O deadline é maior do que o necessário. Então, o cara que tem a sensibilidade de entender o processo, vai falar assim, isso aqui faz sentido ter uma imagem, aqui não, aqui vamos usar uma imagem de satélite, aqui vamos fazer uma análise de solo. Então, o erro do setor é achar que drone faz milagre. Vai acabar com a fome na África. Cara, eu falo muito disso, cara. Falo muito disso porque eles acreditam, toda essa agricultura de precisão, eu vejo que, por ser uma novidade, por ser uma tecnologia novidade, é algo que está se expandindo agora, é algo que está sendo muito falado do drone. Os caras acreditam muita coisa no drone, eu vejo isso nas palestras que a gente participa, às vezes a gente está num seminário, um simpósio, alguma coisa, os caras, drone. Eu falo, gente, o drone é só uma peça de algo muito maior. Então, se você tem uma análise de solo, que também pode virar um mapa, porque eu sei que os laboratórios hoje fazem, baseado em latitude e longitude, bonitinho, e depois constrói isso num modelo tridimensional, vamos supor. E agregado a um ortomosaico feito por um drone. Então, quando você faz a junção dessas informações, você vai ter muito mais possibilidade de descobrir se é algo que foi uma falha do cara que estava operando a máquina, que fez uma curva ali e acabou danificando na forma do plantio, ou alguma outra coisa que está na superfície, algo que seja visível na superfície, aí entra algumas patologias, doenças e outras coisas, ou se aquela mancha, aquela coisa, aquele problema que foi identificado pelo drone na superfície não é superficial, porque também tem isso, ele pode dedurar algo que é interno do solo mesmo, uma correção de solo, alguma coisa assim. Então eu vejo que é um desafio, é aquilo que você falou, né, de educar o cliente para entender, o drone não faz milagre. Ele é parte do processo da agricultura de precisão, mas aí envolve muitas outras coisas e é um processo contínuo, né? Só para a gente citar um exemplo aqui, que eu acho legal até você põe sua visão sobre. Quando nós, inclusive, porque eu e o Tamilon, a gente também temos um cliente em comum, que a gente atende dando instrutoria, e nós fomos até São Paulo, né? Em São Carlos, nós fomos para Curitiba também fazer treinamento juntos. Agora, recentemente, nós fizemos com uma fábrica do Rio de Janeiro, que o pessoal veio até Mato Grosso para passar esse conhecimento para a gente na área de asa fixa. E na primeira que nós fomos, o pessoal, eu lembro que eles comentaram, você lembra será que a gente fala o nome da Raizen? A Raizen é uma produtora de cana-de-açúcar, se não me engano, a maior do Brasil. Se não me engano, posso estar errado, mas eu acho que é a maior do Brasil. E os caras tinham coisa de 100 aeronaves. Era uma parada assim, você lembra? Que chegaram a citar, negócio de compra. Eles são bem pioneiros. O setor de cana-de-açúcar é um setor pioneiro no uso de drones e ele vem trazendo muitas vantagens para esse setor.
As principais tecnologias hoje começam na cana-de-açúcar. Mas, então, olha que engraçado. Minha pergunta pra você é, você acha que, em sã consciência, assim, tipo assim, a Ryzen ia comprar drone de bonito? Eles iam ter 100 aeronaves asa fixa ou multirotor, eu não sei quais são as classes bonitinhas, mas eu lembro que eles tinham muito asa fixa pela base de 70. Então, cara, os caras não iam ter quase 100 aeronaves, ou já deve ter passado, a gente foi faz anos lá, deve ter passado de 100 aeronaves já. De bonito, só pra ver drone voando, cara. Isso com certeza tá trazendo um retorno pros caras. Então é isso, é uma galera que aprendeu a trabalhar com a tecnologia, incluiu isso no ciclo de produção deles e com certeza gerou resultado. Com certeza. Eles devem ter feito, tipo, vamos comprar um, vamos colocar 5. Nossa, tivemos um aumento de produção. Aqui a gente está colhendo com a maior produtividade, a gente conseguiu identificar algumas falhas. E aí, poxa, vamos dobrar, vamos para 10. Depois deve ter ido para 20. E eu gosto de pensar neles como, tipo, a galera que foi e fez o negócio da forma correta. Não são os únicos no Brasil. Só tô dando esse exemplo porque eu tive esses dados, essas informações. E que deram certo, aprenderam a usar e estão, tipo, pirando, cara. Porque 100 aeronaves são 100 funcionários no mínimo. 100 pessoas trabalhando ali. Porque a gente sabe que a tecnologia de asa fixa, hoje em dia, o legal mesmo é sair 2, 3 pro campo. Não é um operador por aeronave, né? Não, mais dependendo da operação. Mas justamente. Mas o grande desafio para você massificar o uso dessa tecnologia é ter mais pesquisa, desenvolvimento de aplicação dessa tecnologia. Então, em que sentido? Fala mais sobre isso. Validação de processos. Como que de fato esse drone vai se inserir no ciclo produtivo da soja, ele vai se inserir no ciclo produtivo do algodão, em quais momentos? E tudo isso é um teste, é validação. Poucas empresas se deram o trabalho de fazer esses testes e cruzar essas informações. E isso gera uma carência muito grande de dados para falar que de fato essa tecnologia funciona ou não. Então o produtor rural convencional, ele vai pegar uma tecnologia que está rodando, ele vai pegar algo que está experimental. Entendi. Então a não ser que não tenha custo para ele. Talvez. E mesmo que não tenha custo, se não tem custo, mas atrapalha no processo produtivo, ele não quer. Faz sentido. Então, assim, as iniciativas começam, tem várias empresas assim, como a Embrapa e várias outras, que desenvolvem pesquisa em cima disso, do uso dessa tecnologia. Mas eu falo que a não adoção em massa do uso do drone como tecnologia é a falta de entender que essa ferramenta ela vai fazer parte de um processo que traz vantagens. Se não tem nada comprovado, eles não usam. A partir do momento que tiver um grupo, um pioneiro que fez lá um case que ele pegou 50 hectares de uma cultura de soja, de algodão e acompanhou com drone de tempos em tempos e falou, no ciclo A, B e C faz sentido você usar o drone, isso me ajudou nisso, gerou economia de tanto. Aí a galera vai começar a aderir. Então, as variáveis do agronegócio são tantas que ela não pode se dar o luxo de arriscar com a tecnologia, porque as pessoas prometem muita coisa. Sim. E o drone é uma tecnologia. Uhum. Máquinas com telemetria, várias outras coisas. Toda hora o produtor rural é a menina bonita, né, do baile, que todo mundo está sediando ele. Então, enquanto um grupo de pessoas não comprovar que, de fato, o uso dessa tecnologia traz um ganho, ele não adere. Então, esse é o nosso desafio, educar o cliente. O que é educar o cliente? Dar treinamento e qualificação. Sim. Então, hoje, raros são os grupos que têm uma equipe de geoprocessamento, assessoramento remoto. Um outro profissional que vai ser muito requisitado nas fazendas e nos grupos é um gestor de Big Data. Porque você tem que cruzar clima com solo, com máquina, com imagem de drone e tudo isso em camadas e processar isso. Então, essas são características que as fazendas vão ter que ainda estão se moldando. E o Brasil ele tem a mania de importar tecnologia. Então, o que está dando certo nos Estados Unidos, Canadá, eles querem trazer para cá. Nós temos muito potencial e o drone está nesse cenário. Então, cabe a nós, que estamos atendendo o agronegócio, estar capacitado e entregar de fato. Aí é onde cada empresa ela se especializa numa coisa. Vai ter empresa que é especialista só em algodão, que vai usar um sensor X, um drone Y para atender aquela demanda. Faz sentido. Tem empresas que vão ser especialistas em floresta, porque tal característica é melhor. A gente tem um exemplo da ExMobiles, que é brasileira e tem se especializado em cana-de-açúcar totalmente. Acho que voltou o mercado deles para isso.
E se tornou a maior da América Latina, sendo especialista em cana-de-açúcar. Isso é muito louco. Justamente porque a cana-de-açúcar é que acreditou primeiro na tecnologia. Aí depois que o setor de cana-de-açúcar valida isso, então, por exemplo, mapeamento, falhas, distribuição de inimigo natural e várias outras, pulverização. Todo mundo começou na cana. Aí agora que deu certo lá, aí vem para a soja. Aí depois vem para o algodão. E assim vai evoluindo. Então, a inteligência da empresa ExxonMobil foi de acertar a cana-de-açúcar, foi justamente isso, porque acreditaram primeiro, começaram a rodar, e cana-de-açúcar tem uma margem muito baixa, então qualquer coisinha que você diminuir no custo produtivo ajuda muito. Então isso de fato traz. De todos os setores do agronegócio, qual que é o mais complicado? A pecuária. Que o pecuarista ele não tem aquele hábito de investir, de se arriscar. Então, ele é seguro. Por que a tecnologia sempre chega primeiro na agricultura? Porque se a gente for comparar, o agricultor é um investidor da bolsa. Ele sabe que tem risco, mas o ganho dele pode ser maior. O pecuarista ele pode ser comparado com um cara que gosta de mais segurança. Deixa o dinheiro dele na poupança, tá rendendo pouco, mas tá rendendo. Sim. Ou às vezes tá até perdendo, mas ele tá girando aquele plantel dele ali. Putz, total. Ele guarda para girar. De capital de giro. Justamente. Então, assim... E o outro, ele quer aumentar a saca por hectare. E se você fala para ele assim, ó, você vai ter X% de economia, ele me prova em 5 hectares. Deu? Então vamos aumentar para 50. Deu? Vamos para 500. Total. Então isso é uma característica do mercado. Sim. Então, assim, só fechando a nossa linha de raciocínio, a tecnologia tem um potencial muito grande, mas nós profissionais temos que demonstrar de uma forma bem clara e objetiva e com dados que o drone pode ser uma ferramenta para gerar economia, aumentar a produtividade. E, de fato, trazer isso com números, com métricas, ter os KPIs, né? Então, vamos lá. Pra galera que tá assistindo, pra galera que tá em casa agora, tem vontade, às vezes o cara até tá numa área e almeja trabalhar, seja no agro, seja no 360, seja no 3D, seja na imagem, foto, vídeos, caramba, tem muita área, meu Deus do céu. A gente falou de tanta coisa que talvez o cara lá que tá do outro lado assistindo agora, ele tá confuso, ele fala assim, meu Deus, então agora que eu não vou mesmo pro drone porque eu não tô preparado, porque eu não vou conseguir suprir as necessidades do mercado, porque os caras estão indecisos ou tal. Que dica você daria para aquele cara que vai entrar? O cara literalmente vai entrar. Pode ser um agrônomo que está formando agora, pode ser um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, alguém da área, ou não. O cara gosta de fazenda, o cara trabalha lá e é um operador de tratores, que são caras que hoje em dia entendem muito de tecnologia, porque as máquinas estão extremamente inteligentes e cheias de GPS e de computadores de bordo. Esse cara que está do outro lado assistindo, o que você acha que é o caminho... na sua visão, claro, nada do que a gente diz aqui a gente tem 100% de certeza, mas na sua visão, qual o caminho que a pessoa deveria tomar para se inserir no mercado de drones hoje de forma que não seja ruim para o mercado e nem para ele como profissional? Bom, excelente pergunta, e eu vou abrir um pouco mais esse leque. A gente estava falando de agronegócio, sim, mas o drone é uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer área. Eu falo que se o cara tiver um pouco de loucura e um drone na mão, ele atende qualquer segmento. Segmento. E com o passar do tempo, as oportunidades estão aumentando. Então, recentemente, a gente tem falado bastante sobre o uso de drones extremamente simples e baratos para monitoramento de sistemas de placa fotovoltaica, né? Vistorias de prédios, gestão de obras, drone com BIM, enfim, tem uma infinidade. Então, a minha dica é o seguinte... O maior investimento nunca é em coisas, é em pessoas. Então, antes mesmo de você comprar um drone, você tem que investir em pessoas. Então, você tem que investir em você. Treinamento, qualificação e, principalmente, entender o mercado que você está inserido. O erro das pessoas é querer olhar para onde o dinheiro está. E faz sentido em alguns casos quando você liga muito para dinheiro. Mas quando a gente entende que fazer o que ama e contribuir na vida dos outros é o que realmente importa, a minha dica é você entender quais dos mercados que tem um potencial do uso do drone você tem maior afinidade. Faz sentido? Faz sentido. Então, se eu tenho um amigo, eu sou engenheiro civil, eu tenho um amigo que mexe com construção, ou meu primo, meu tio é um grande vendedor de casas, o setor imobiliário, um corretor de imóveis... Ou eu tenho um colega que tem uma calcareadeira, né? Um cara que vende calcário. Ou usinas hidrelétricas. Enfim, entenda qual que é o segmento que você entende
ou gosta, ou tem afinidade, ou tem parceiros que vão te auxiliar. Eu tive um amigo, só desculpa te interrompendo, um amigo que ele mensurava o número de muro em metros de condomínios com o drone para dar agilidade para uma empresa de segurança fazer orçamentos de quanto de material de cerca elétrica e estirantes que eles iam precisar para aquele condomínio. Então, em vez de mandar uma equipe ir lá, literalmente ficar medindo, eles sublocavam esses pilotos de drone e esse cara ia até o local, fazia um sobrevoo rápido, né? Ali, e gerava-se um mapa extremamente pequeno, porque você imagina um condomínio para um mapeamento é uma coisa pequena de se processar. Processava-se em baixa qualidade, porque o interesse era só mensurar, não precisava de um monte de situações que a gente precisa em outros casos, que era só para medir e passar um orçamento. Sim. Então, assim, só para exemplificar, eu sempre gosto de trazer essa coisa de tentar falar um exemplo, assim, para o cara mais ou menos falar, então aquele meu amigo que trabalha em tal área pode estar precisando para alguma coisa. Então, é muito louco isso. Tem gente... Já aproveitando o ganho, você falou de imobiliário, a gente falou de hidrelétrica. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Tem pessoas trabalhando com drone que vivem e pagam as contas exclusivamente do setor imobiliário, por exemplo. Sim. E só faz isso. O cara só filma prédios que estão sendo lançados e tudo mais. Tem gente que foca, por exemplo, em acompanhamento de obra em geral. O cara só filma isso. Tem gente... Eu conheço uma menina, inclusive, que é aqui do estado, que ela viaja o estado inteiro somente fazendo obras de asfaltamento. Então é só ponte, é só a questão de ponte, asfáltica em geral, da engenharia civil. Então ela tá em um segmentozinho da engenharia civil, ela nem trabalha em todos os... E é um dos pilotos, que não tem pilotas, né? Pilotos, que mais viaja que eu conheço. E ela só trabalha com essa parte de asfáltica. Ela vai literalmente fazendo acompanhamento das obras de asfalto. Então ela vai em uma cidade hoje, filma para acompanhar essa obra, volta para outra, e vai fazendo isso. Vanessa, se não me engano. Desculpa se eu errei teu nome, mas é isso. Então, assim, não só no mercado de drones, mas na hora de você escolher uma profissão, um segmento, você tem que juntar 3 coisas. Aquilo que você faz muito bem ou tem habilidade para isso. E essa habilidade ela pode ser adquirida ou treinada. 2, aquilo que remunera bem. Porque não adianta nada você ir para um segmento que usa drone para contar quantas pessoas tem num lugar, que aquilo não gera valor nenhum. A não ser para jornalismo, por exemplo. A não ser para jornalismo. Estatística, uma coisa assim. Então, se for um estatístico, aí você já é interessante. Vamos supor que o cara já trabalha nessa área. Mas o problema do remunera bem é o seguinte, às vezes você vai ter que ter uma estrutura para gerar esse dado, essa informação, mas ninguém quer pagar por isso. Faz sentido? Faz sentido, mas eu vou dar minha visão e aí você contrapõe. Põe o teu contraponto aí. Se eu fosse um estatístico, ou trabalhasse em um grande jornal, ou eu já estivesse mensurando isso. A gente tem... Fala o nome de uma galera que mensura informações. IBGE, Datafolha. Isso. A própria polícia. A própria polícia, os bombeiros. A galera geralmente faz estimativa de multidões e coisas que aconteceram, né? Show de bola. Então, acredito que como profissional... Imagina que você é um cara que trabalha lá dentro do Datafolha e que você faz isso. Provavelmente tem outros profissionais que fazem isso. E assim como você procurou um diferencial na época, lembra que você queria um diferencial tecnológico para a tua profissão. Eu acho que esse cara faria sentido para esse cara que já está na área, já tem afinidade com a área e quer procurar um diferencial. Tipo, ele fala, peraí, eu sou mais um em um mar de pessoas que trabalham com institutos de pesquisa e que informam dados. Para esse cara, eu acho que faz sentido. Não pelo retorno, e aí o Otávio não tem razão, de que não pelo retorno que pegar um drone e criar uma estrutura para contar a galera lá, para contar uma multidão, teria, mas pela valorização profissional que esse cara e o diferencial que esse cara está criando se comparado aos outros. Faz sentido? Sim. O que eu falei? Ou nada a ver? Mas você precisa pagar a conta no fim do mês. Então, assim, olha a linha de raciocínio. Aquilo que você faz bem, com aquilo que remunera bem e com aquilo que você ama fazer ou faria até de graça. Essa é a profissão perfeita. Você juntar... Eu tô na profissão perfeita, então. E esse é o segredo da vida, porque tem muitas as pessoas que estão vivendo e trabalhando com coisas que não amam ou que não remuneram bem. Então, às vezes, o cara é um artista, ele ama fazer aquilo, mas não paga nem o boleto. Mas ele ama. Ama. Ok, se ele tá feliz assim, mas o que eu tô falando, a profissão perfeita, o segmento perfeito, ele tem que somar esses 3. Aquilo que você faz bem, com aquilo que você ama fazer e faria de graça, com aquilo que remunera bem.
Então, se eu estou falando de drone, eu amo drone, eu sei pilotar, mapear muito bem, e eu tenho vários segmentos para trabalhar. Eu vou trabalhar num segmento, por exemplo, falando de agronegócio, algodão, que o custo de produção é altíssimo. Então, se eu diminuir 1% no custo de produção do algodão, isso gera economias milionárias. Ou eu vou trabalhar na pecuária, onde eu contar gado não vai fazer diferença nenhuma e o cara não vai nem querer pagar minha diária, lá, minha boia. Em qual que eu escolho trabalhar? Sai mais caro contar o gado do que perder por cobra ou por onça, ou mesmo que estão roubando um por mês lá. Então, qualquer R$1, porque às vezes o produtor rural não quer pagar R$1, R$2 para pôr um brinco. Faz sentido? Então, você tem que entender o setor que você está inserido. E você tem que ser curioso. Quem tem a alma de empreendedor, ele começa que nem você falou, mas se esse cara quer ter um diferencial, e buscar dificuldades onde o drone pode trazer uma informação nova. Então, muitas soluções, elas nem nasceram. Então, ninguém nem pensou. Você deu um exemplo. Drones 360 graus. Fazer um tour virtual numa cidade. Fazer um tour nas apps e reservas legais de um determinado local com crianças que têm dificuldade de mobilidade, que estão em cadeira de rodas e nunca conseguiriam conhecer uma mata ciliar, uma cachoeira. E aí você leva o drone, coloca um óculos para aquela criança ter aquele sentimento de estar lá. Né? Pensando em a parte ambiental, educação ambiental para escolas, inclusão. Então eu somei drone com 360 graus, com ecologia. E com humanismo ali, uma coisa meio social envolvida. E isso pode criar algo novo. Então o desafio das pessoas é entender o que tem hoje, o mercado, escolher o seu mercado. Então o que eu posso trazer de novidade para esse segmento? E aí usar o drone como ferramenta. E isso vai trazer outras respostas, que qual o drone que eu tenho que ter? Quanto que eu posso investir? Porque às vezes o cara que está querendo começar, a gente fala, quanto que custa um drone de pulverização? 250, 300 mil. Quanto que custa um drone de asa fixa? 80, 100 mil. Ele, não vou ter isso. Mas com uma Mavic Mini, eu posso monitorar telhado de casa em segmentos de energia fotovoltaica. Com uma Mavic Air 2, eu posso fazer pequenos mapeamentos. Eu posso fazer vídeos para não sei o quê. Eu posso usar esse drone para fazer patrulha patrimonial de um condomínio. Total. Eu posso usar enfim. Automatizar automatizar um processo que já existe. Inclusive eu falo que todo mundo que tem... eu vivo falando que esse setor de segurança, o setor de segurança, é um dos setores de verdade. E o que eu falo aqui eu posso comprovar. Qualquer um que botar a prova, eu posso provar. É um dos setores mais fáceis de implementar drone hoje. Sim. Para o que eles fazem. É o setor de segurança. Em alguns setores, se for governo, tipo polícia, a gente vai ter um problema de range, de distância, de bateria, alguma coisa nesse sentido, que eles precisam ir longe. Mas eu falo patrimonial mesmo, tipo uma fazenda, incluir uma rotina assim como tem as motos e as caminhonetes que a gente vê nos shoppings andando, na fazenda a gente também tem essa realidade de caminhonetes de segurança e motinhas que ficam fazendo ronda. Incluir um drone automatizado para fazer isso, é uma das tarefas mais fáceis que existe. É uma das coisas mais baratas que existe, porque praticamente, qualquer drone vai atender isso. Praticamente, tá, pessoal? Não tô falando todos, tá? É bom estudar, mas os drones iniciais ali, grande parte deles vai conseguir você fazer essa waypoints lá, marcar os pontos, criar uma missão que vai poder estar sendo gravado isso num DVR, dentro do sistema de segurança através do output HDMI. Então, assim, é uma das coisas mais tranquilas você não precisa de um software externo, você não precisa de nada, você só precisa daquele drone com aquela bateria. Com uma bateria você consegue, porque dependendo do deadline da rotina, vamos supor que você vai fazer isso de 3 em 3 horas, uma bateria dá. Porque você faz, desce, carrega ela, faz, desce. Então, assim, não é um grande investimento, é uma coisa fácil. E eu saí do assunto, vamos voltar. E o desafio é fazer algo com o simples. Então, eu vou te dar um exemplo clássico. Órgãos de fiscalização, polícias, peritos, seguradoras, todos esses, eles precisam fazer comprovações. E tem aquela frase, a imagem fala mais que 1000 palavras. E uma imagem de cima dá muito mais detalhes. Somada à capacidade que o drone tem de colocar uma coordenada geográfica. É isso que eu ia falar. Então, quer ver? O drone mais simples, lógico,
tirando esses drones de hobby, de recreação. Vamos falar valor, pra galera entender. Tipo, acima de 2 pau. De R$1.000, R$2.000, assim, um usadinho, R$1.000, 2 pau pra cima. 2.000, vamos botar de 2.000 pra lá, galera. Você tem uma imagem com extrema qualidade e com a informação geográfica nela. Sim. Então, um drone simples de R$2.000 com um software livre que joga a coordenada dele na foto, essa foto com coordenada ela já serve para colocar num laudo, numa perícia, numa comprovação. Né? A Polícia Civil, por exemplo, é muito fácil para eles coletar prova, alguma coisa, porque ele chegou, bateu a foto, tem latitude e longitude. Isso tava lá. E isso é uma excelente ferramenta. O simples fato de aparecer a coordenada dia e hora numa determinada foto, isso já pode ser aplicado em prefeitura, polícias, seguradoras. Então tem uma infinidade de coisas numa coisa extremamente simples. Sim. Então muitas vezes a gente foca muito no mapeamento, software de processamento, aerofotogrametria, RTK, PPK, pulverização. Cara, você consegue começar no mercado com 3, 4 mil reais aí e oferecer um bom trabalho. E o diferencial é o quê? Não é o drone. É a capacidade que você tem de entender a dor daquele cliente. E criar um produto. Caraca, você já teve... agora que você falou isso, você já teve na tua carreira, agora como na área do drone, falando da área do drone, você já teve vontade de fazer... Quando você teve esse insight, demorou para você ter esse insight? Ou não? Foi isso que você acabou de falar, de que a gente não precisa começar na aerofotogrametria e tal, porque naquela época você quis um diferencial, você entrou e foi puxando a corda, você foi vendo que era esse o caminho que te levou até aqui, como profissional da área. Mas em algum momento você falou assim, poxa, mas eu também queria fazer tal coisa, mas não dá mais, porque você já está tão incluso e os clientes já te solicitam tanto e você já destinou tanto o teu tempo àquilo e você já está tão requisitado que não tem como, você já está no mercado e não tem como você parar e, puxa, eu podia ter feito isso aqui também que dá uma grana, eu podia ter feito isso aqui também que dá uma grana e você se vê numa posição de que, nossa, eu preciso contar isso pro planeta para que outras pessoas saibam que tem outros mercados de fácil acesso, é só o cara ter com baixo investimento e ele ter vontade de se dedicar, ele vai conseguir ganhar uma grana, cara, e sem uma grande dificuldade, que é como você tá falando, da aerofotogrametria, do mapeamento, do RTK, PPK, e putz, aí negócio de nuvem, processamento, dados e loucura, tipo, caro. Tem coisas que dão dinheiro, mas são muito complexas e caras, mas dão. Se o cara tiver energia, grana e vontade, pô, ele vai longe. Agora, eu senti em algum momento isso. Eu falei assim, putz, cara, deixei passar esse mercado que era fácil de estar. Mas não dá mais. Tipo, e a galera fala assim, por que você não faz? Eu falo, porque não dá, cara. Que realmente, só os clientes que eu tenho... Eu nem... Tem épocas que eu... Nem de longe eu quero procurar novos clientes. Porque, tipo, tá tão correria... Entendeu? Que a equipe, nossa, apesar de a gente já estar em bastante pessoas hoje, mas mesmo assim a gente fica tipo assim, você teve isso em algum momento de falar, eu queria ter mexido com esse mercado, mas pô, agora não dá mais? Teve essa sensação? Ou eu tô errado? Não, você acha que eu devia assim, tirar o pé e fazer? Tipo, não, você devia fazer. Não, seria um erro. Existem algumas premissas básicas para quem quer empreender e ganhar dinheiro. E aqui a gente está saindo de drone, tá? Não, tá tudo bem. Aqui não fala de primeiro, tudo. Quem quer tudo não tem nada. Então, o que vocês que entendem de imagem? O que é o foco? Se eu tô com essa imagem aberta, eu fecho e foco em você. Sim. Se eu não tiver foco no que eu tô fazendo, eu nunca vou ser bom naquilo. Se eu não sou bom daquilo, eu não sou bem remunerado. Então, qual que é o principal erro das pessoas que entram no mercado de drone? Ele não pesquisa, ele não se qualifica e compra o drone. Ele tem um problema. Aí ele faz um cartãozinho e fala, eu faço casamento, filmo fazenda, aerofotogrametria, agricultura de precisão. Ou seja, ele não faz nada. E ele acha que quanto mais coisa ele oferece, maior é a chance dele ter um cliente. Não. A partir do momento que você começa a se especializar em alguma coisa, a sua hora começa a ficar mais valiosa. E aí você pode cobrar o quanto você quiser. E por isso que você tem que estar atuando numa área que você gosta e que você entende. Então não faz sentido nenhum cara que é jornalista querer entrar no agronegócio. Ele pode até usar a ferramenta de drone, mas se ele não entender o processo, onde dói no produtor rural, onde gera economia, como que é o ciclo produtivo vegetal, ele talvez não vai conseguir agregar tanto e ele vai ficar patinando. Total. Entendeu? Então, regra número 1, quem quer tudo, não tem nada. Não tem nada. Você tem que focar em um segmento, numa área ou numa aplicação do drone.
Regra número 2, quanto mais específico você é em uma área, mais valioso você é nela. Então, se eu me especializar... porque assim, pessoas boas têm, mas o melhor do segmento as pessoas vão lembrar. Então, se eu me tornar o cara mais especialista em fazer fotos de 360 graus focadas em turismo, focadas em não sei o quê, é o nicho e subnicho. Sim. Então, as pessoas vão me identificar com uma maior referência naquilo. Cara, é muito louco isso, porque você viu que a hora que eu fui pensar no 360 ou pensar numa referência, eu fui em alguém que fazia muito algo e que faz bem. E automaticamente vem, quando você fala assim, drones e obras, eu vou lembrar da Vanessa, você vai falar, aí eu vou lembrar do Edu, vou lembrar do Rafa, então assim, do Racing, também vou lembrar de pessoas. E esse é o motivo pelo qual, com o tempo, eu fui parando de oferecer serviços. Isso é muito louco, que eu percebi que para você ganhar mais, você tem que especializar em uma coisa. E eu comecei muito errado, assim, tipo, eu oferecia muito serviço. Muito serviço. Eu queria prometer o mundo e fui aprendendo várias coisas. Foi legal porque durante o processo eu percebi o que eu gostava e o que eu não gostava. Acho até interessante para quem está começando, se o cara não tem clareza ou se ele tem alguma dúvida se ele gostaria de estar naquele mercado ou nesse mercado e ambos estão dando a mesma oportunidade para ele testar, fazer e sentir o que o coração dele diz que ele gosta. Porque daí ele tem a oportunidade igualitária. E no meu caso foi cinematografia. Então... Qual o momento... E agora vai como é que a gente fala? Uma sacada, um código top, mestre. Vai, acho que a sacada mais top do que a gente disse até agora, que foi uma coisa que virou a chave para a empresa. Para a empresa e fez eu prosperar muito na área do drone. Que foi a hora que eu comecei a abandonar os outros serviços, parar de oferecer os outros serviços e focar naquilo que eu era apaixonado, que eu tinha um retorno... Mas para isso eu tive que abandonar muita grana. Ou seja, eu tive que abandonar boa parte do market share que a gente fala, da fatia de mercado que eu estava brigando para pegar dinheiro, para poder estar mais disponível, estar mais presente e me especializar cada vez mais naquilo que eu mais gostava, que no meu caso era fazer cenas. Que eu tinha literalmente paixão por aquilo, da cinematografia. Aí... o pessoal, portanto que vocês não veem oferecendo serviço de mapeamento, nem de edição, nem de outras coisas. Inclusive alguns outros ligados ao audiovisual, mas não vê. Você vê eu batendo na tecla do que eu faço muito bem. E todo mundo que a gente vai fazer, os caras falam. Falam, caramba, cara, que legal, não te conhecia. Pô, vocês fazem legal isso. Mas não faz ideia do quanto que a gente deixou de fazer para poder focar nisso, para poder ter esse mérito do que você falou. De ter o mérito lá na frente do cara falar assim, pô, os caras fazem bem isso. Sim. Mas para isso eu tive que abandonar um monte de coisa que me atrapalhava no processo. E isso deu um boom. É muito louco, porque no momento que você decide, você perde grana. Isso vai acontecer. O momento que você fala assim, abandonei essas 8 coisas que eu vendia para focar nisso. No primeiro momento, dá um impacto gigantesco. Uhum. Porque você começa a não oferecer mais, começa a não vender mais isso. E automaticamente não virão novos clientes. Então, só aqueles que estão com você, que estão precisando daquela demanda, então você vai captar mais clientes naquele funil, ou seja, naquele mercado. E só que chega um momento, cara, que o negócio vai, bum, vai lá em cima, assim. E você fala, uau, aquela sacada, aquilo foi muito importante para a prosperidade tanto do profissional. Hoje eu não vejo mais como o João, né? Porque no início era só o João. Mas aí já veio o André, agora já tem o Vinícius, daqui a pouco tem a Luana, daqui a pouco tem... Entendeu? Então a gente já expandiu, já não penso mais em mim, né? Eu penso na empresa, né? Começa com um cara, mas vira 2, aí vira 3, daqui a pouco é 4. E para você crescer, você tem que ter escala. Baseado nisso que você falou, não só nos negócios, mas na vida, a partir do momento que você começa a dizer não para os outros, você começa a dizer sim para você. O que isso quer dizer? Você vai ter que dizer não para muita coisa, para te sobrar tempo de qualidade, para você dizer sim para aquilo que você quer fazer e ama. Total. Profissionalmente falando. E todo negócio, para você ser especialista, você tem que ter uma curva de aprendizado muito grande. E a única coisa que a gente tem limitado hoje é tempo. E é o fator mais valioso. Então, para você ser o melhor piloto de racing, para ser o cara melhor em edição, você tem que dedicar muitas e muitas horas àquilo para você ser especialista. E quando você entende que aquele mercado que você escolheu, além de você amar, ele não tem tanta concorrência, porque assim, no mundo dos constantes não há concorrência. Não sei se você
Não sei se Percebi você isso. já viu a teoria do Oceano Vermelho e Oceano Azul. Não, essa não. O Oceano Vermelho, pensa no mar, onde todas as pessoas estão querendo pescar, né? São vários barcos e todo mundo está disputando os mesmos peixes. E por que ele é vermelho? Porque eu e você estamos nos degladiando pelo mesmo cliente. E isso faz com que o valor baixe, porque tem mais concorrência. Isso faz com que eu diminua o preço para ganhar de você e vice-versa, e um falar mal do outro. Oceano Vermelho. Entendi. A partir do momento que você acha o Oceano Azul, que é o quê? Um mercado onde só você é especialista, ou você foi o pioneiro, ou você é tão destacado dos outros que você pesca sozinho, que você não precisa se preocupar com a sua concorrência. E se você cobrar R$5.000, o cara que entende que você é referência naquilo, vai te pagar R$5.000, mas não vai pagar 50 no outro. Entendi. Entendeu? Então, se você identifica um mercado onde, quantas pessoas fazem o que a G4 faz hoje? Na excelência que a G4 faz, que tem a estrutura que a G4 tem. Com capricho, com carinho. A gente busca muito tecnologia. Bom, não Entendeu? vou me vender, mas Justamente. olha só, por exemplo, quantas pessoas no Brasil, você quer ver um índice pequeno? E nem é encorajando vocês a fazer isso, mas assim, quantas pessoas no Brasil fazem serviços de imagens com drone racing? E eu não tô falando, eu faço. Mas o João é especialista nisso? Não. O João vende esse serviço? Não. Vocês nunca ouviram falar? Não, eu não vendo. Eu não chego no cliente e falo assim, vamos fazer imagem de drone racing aqui? Mas eu faço. Mas é uma gama minha. Mas, cara, você pega o Rafa e você pega o Porpeta, que são dois caras que estão focados nisso. Agora, o Rafa faz imagens com drones convencionais? Claro. Dos mais baratos aos mais caros. X7 em 5.2K RAW, não sei o que, blá, 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 blá. Mas o mercado do Rafa o nicho dele é drone racing. Ele é especialista nisso. Tipo, então o primeiro mercado dele. E o Porpeta também. Aí você vê o cara, aí você pergunta. Muita gente fala assim, por que o Porpeta tem relacionamento, sei lá, com a GoPro? Ou por que ele foi lá filmar o Rock in Rio? Pega uns grandes clientes. Porque os caras estão nadando, é o que você tá falando. É o Mar Azul. O cara, Azul. desculpa, o oceano, né? Ele literalmente, a galera tava toda aqui, ele falou assim, peraí, pô, não tem ninguém focado em drone racing. Pô, eu vou ser o cara do drone racing. Justamente. E talvez lá no início, eu não tô falando que ele era ruim, mas talvez lá no início ele nem fosse tão bom. Entende? Tipo assim, ele tinha ali um conhecimento pra começar e depois ele regaçou. Cara, hoje você vê assim, pô, hoje eu vejo as imagens do Porpeta, eu piro. E eu lembro que uma época eu não pirava, e não tô falando que ele era ruim. Mas, tipo, é porque eu comparava com os gringos, que já vinham fazendo há muito mais tempo. Então, tinha gente que eu seguia de fora, que os caras estavam anos e anos treinando. Então, quando um brasileiro começa, você acha massa, mas você fala, putz, ainda falta um negocinho. Mas porque eu tinha uma referência. Agora, hoje eu olho e piro. Só que o cara hoje é especialista, é o mercado do cara. Entendeu? E é muito louco isso. É a questão do oceano. Eu acho que é muito isso, assim. Não vou nem comparar comigo. Não vou nem falar da G4. Vou falar, tipo, desses caras que são especialistas naquilo. E tendo a clareza desses processos, desses vários pontos que eu pontuei aqui na nossa fala, a pessoa começa a escolher um bom segmento, se especializar em alguma coisa e começar a virar referência. O problema das pessoas é que elas querem copiar os outros. Total. Ela quer pegar o que você faz e quer fazer igual. Então o cara, ao invés dele focar no que ele é muito bom, ele quer se igualar ao João. Isso é o maior erro. Cada pessoa ela tem uma particularidade, cada empresa ela tem uma particularidade. A partir do momento que ela entende quais são os pontos fortes dela, ela tem que potencializar os pontos fortes. Então, se o seu ponto forte é filmagem, se você quiser comparar comigo na área de mapeamento para fazenda, você pode até ficar um meia boca, mas você nunca vai ser o excelente. É porque você tá o tempo todo estudando esse mercado. Eu comecei a correr primeiro, e por mais que você seja muito rápido, eu sempre vou estar na frente. Então isso é um erro do ser humano, querer se comparar com um cara do lado. Ou alcançar o cara do lado. Ou alcançar. E não, essa é uma corrida que você só pode se comparar com você mesmo. Verdade. E a partir do momento que você entende isso, você cresce no segmento de drone e qualquer coisa. A gente fala, porque quando você tem claro que o drone é só uma ferramenta, e aqui a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, a gente está falando sobre business, a gente está falando sobre entender o mercado, entender dores do seu cliente e ver em qual segmento você pode aplicar aquilo. Então tá, então a gente está falando então do mercado, a pessoa já se valorizou, tá? Estudou, se profissionalizou e também procurou um mercado que vai dar uma grana para ela ali. E agora? O que mais que a gente tem de desafio para essa pessoa começar no mercado?
Pô, entendendo quais são as soluções que ela pode gerar, qual que é o mercado que ela quer atacar, ela tem que buscar se conectar, se posicionar no mercado. Então, muitas vezes, a melhor forma de você se posicionar no mercado é gerar valor para sua audiência, para o seu cliente, mostrar que ele tem uma dor, educar esse cliente. Então, por meio de conteúdos, você pode buscar fazer muito trabalho de graça mesmo, para você fazer seus cases, né? No caso de quem faz imagem, fazer seu portfólio. Sim. Nisso, você vai gerando pessoas que têm gratidão, você começa a entender e mapear as dores do seu mercado, como de fato você pode agregar valor. Você entende como que o seu cliente pensa, você entende como você vai precificar. Uma grande dificuldade das pessoas que entram no mercado de drone é precificar os seus serviços. Nossa, total, cara. A gente até podia depois falar sobre isso, mas pode continuar. Justamente. E o que você tem que entender? Eu só ganho grana se eu gerar valor para você. Qual é o máximo de valor que eu posso gerar para você com essa tecnologia, com essa ferramenta? Quem tem clareza disso tem sucesso no seu segmento, no seu mercado. Que ele vai conseguir precificar, ele vai conseguir impor algumas coisas assim, como deve ser feito. Mostrar para o cliente que aquilo vai trazer um diferencial. Porque às vezes o cliente não adquire porque ele não entende que aquilo é benéfico para ele. Então a gente fala que a gente cria dor, depois a gente traz a solução. E a gente fica feliz por isso. Então no começo, faça isso de graça. Busque os cases. Então o que a gente fez na nossa época? Quais são as maiores empresas que podem se beneficiar com os de drone? E a gente ia lá para entender a dor, formatar um pacote tecnológico. A gente buscou parcerias com o Embrapa, com outras instituições que pesquisavam sobre aquilo. E a gente começou a se posicionar ao lado desses grandes players. E eles tiveram sempre uma boa receptividade contigo, né? Sim, porque era uma grande novidade, né? Mas eu digo assim, a Embrapa, que é uma instituição extremamente séria, que faz um trabalho extremamente importante para o Brasil. E quando você foi atrás para entender como é que foi... Pergunta assim, nunca me relacionei com eles, mas como é que foi isso? Assim, a galera meio que se ajuda, passa as informações, porque é uma instituição de pesquisa seríssima, né? Justamente, a gente trouxe novas possibilidades. É como se eu falasse para você que hoje tem como a gente ter 5 câmeras sem ter nenhuma. Como assim? Existe uma tecnologia assim assada e a gente pode testar. A gente pode gravar um podcast com essa tecnologia, não vou te cobrar nada por isso. E isso pode trazer benefício porque você pode ter menos fio, menos cabo, menos gente trabalhando. Se isso faz sentido para você, a gente pode desenvolver uma parceria. Entendi. Então você gerou valor. Na vida, você quer se relacionar com uma pessoa, gere valor para ela. Já dizia Dale Carnegie. Para você ter empatia das pessoas, você tem que primeiro gerar valor. Maior é o que serve. Então, primeiro gere valor para as pessoas que você quer se relacionar, quer ter parceria, gere valor para o seu cliente. Que aí, naturalmente, pelo princípio da reciprocidade, essas pessoas vão querer te retribuir com oportunidades. E a maior retribuição do empreendedor é uma retribuição financeira, que é o menor. Então, primeiro você vai ter reconhecimento, depois você vai criar autoridade, você vai aprender nesse processo e lá, por fim, você monetiza isso, que é a grande ideia. Então, a gente veio de alguém que era relativamente leigo, Sim. entendeu o mercado, entendeu necessidades, viu qual é o equipamento que ele pode usar, buscou as qualificações e agora a gente está indo nos parceiros para montar um pacote tecnológico para ser entregue. O que o mercado está pedindo, por quanto, se isso faz sentido, se esse tempo dedicado justifica o quanto eu posso cobrar, se aquilo que eu estou cobrando é 1/10, 50 do que ele gerou de benefício. E pronto, você tem um negócio de sucesso utilizando drones, passando por todas essas fases. Entendendo o mercado, qualificação, identificação de dores e oferecendo valor, primeiramente sem esperar nada em troca e depois entendendo como monetizar isso. Eu tive um preconceito por muito tempo, assim, por 1 ano ali no início, eu via outros profissionais que tomaram essa atitude de tipo assim, vou fazer o serviço de forma gratuita para alcançar esse cliente ou para mostrar que eu posso resolver um problema. Ou pelo menos para divulgação, que seja. Pode ser até para um objetivo de marketing, no caso da minha profissão, tá? Porque é visível, né? Ela se torna visível. É diferente de um mapeamento que você entrega para o cliente, não é algo que você sai divulgando a terra do cara. Não é algo que você vai ficar publicando, uma coisa e tal. Então, no meu mercado fazia sentido, até por uma questão de divulgação, não só para gerar valor, mas também para se divulgar.
E demorei para entender, cara. Demorei para entender, assim, que esse era um processo necessário. Imaturidade naquele momento, né? E depois, cara, quando eu tendenciei a fazer o mesmo, que eu fui perceber, falei assim, uau, entendi o que aquele cara estava fazendo. Então, os primeiros droneiros, a galera lá, isso aí eu tô falando de 2014, quando a gente começou a pilotar lá em 2014, existiam poucos, acho que em qualquer estado do Brasil, aí não tô falando de número específico, mas em qualquer estado, o número era pequeno nessa época. E eu lembro que uma grande parcela julgava aqueles que faziam isso, né? Tipo, mas fulano foi lá, mas fez de graça. Pô, mas o cara tá fazendo de graça, mas isso é porque ele tem um emprego e não sei o quê. E, mano, o cara crescia mais do que todo mundo. E aí fica aquela dor de cotovelo lascada. E tipo, por que esse cara tá crescendo e ainda assim ele toma as atitudes que não tem nada a ver com o que a gente pensa? E aí no momento que eu pude testar, criar esses cases, gerar valor pro cara e adentrar um mercado que eu não entendia muito bem, fazendo parcerias e aí buscando o conhecimento para mim gerar produtos novos, para eu entender e eu conseguir gerar novos produtos a partir da dor daquele cliente, foi que eu entendi. Que eu falei, cara, isso é muito bom, isso é positivo. Tem que tomar cuidado para não viciar, claro, porque em algum momento você vai precisar ganhar dinheiro. Sim. Em algum momento tem que voltar de lá para cá também. Então, você não pode dar o braço de uma forma que, tipo, o cara vá querer que você faça sempre naquela modalidade. Isso tem que ficar bem claro, né? Tipo, vamos desenvolver algo aqui, eu estou disposto a isso, isso e isso. E a hora que conclui, fala, concluímos, legal, obrigado, pô, que legal essa parceria e tal. Então, você deu o valor que você disse ao cliente, resolveu um problema, mostrou que ele tem uma dor ali e que você pode ser útil com a sua especialidade, mas que num segundo momento, quando o cara vem até você, porque ele já viu que você resolve, você se posicionar, e aí é a hora do empreendedorismo, né? De você, agora é um outro momento, tal, aquele projeto a gente concluiu, né? Daqui agora, uma outra conversa, um outro momento, e já entra o empreendedorismo, e aí já vai começar a envolver grana, entre outros. Posicionamentos também. Então, entre fazer algo barato, fazer de graça, faça de graça. Porque se você fizer barato, o cara vai condicionar que o seu produto é aquilo. Sim. Então, o maior erro das pessoas é, tipo, um produto de R$1.000, ele cobrar 100, achando que tá fazendo maior graça. Não, eu não vou te cobrar nada. Mas se isso te trouxer efeito, depois eu tô aqui caso você queira. Pô, vou te contar uma. Posso? Sim. Vou falar, então. Teve uma vez que um cara que tinha um contrato terceirizado com uma grande marca de refrigerante, pense em uma grande marca de refrigerante, essa que veio na cabeça de vocês. A gente tinha que atender e eu fui terceirizado, certo? E como ele era brother, a gente meio que se conhecia meio fora do mercado de empreendedorismo, ou seja, fora dos negócios. Uhum. Eu conhecia, não era amigo, mas eu conhecia, a gente já tinha conversado algumas vezes. E o cara tava começando a atender essa marca de refrigerante, entendeu? E aí, pô, cara, não sei o que, aquela conversa e tal, pô, faz portanto pra mim aqui que eu tô começando ali e tal, e aí eu fui. Mas não era o meu valor de trabalho, entendeu? Não era o valor da empresa naquele momento. Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e aceitei. E isso foi um vacilo e já fica o ensinamento pra vocês. Foi um vacilo gigantesco, mano. Por quê? Porque a forma como eu me posicionei, como começou errada, como começou numa coisa de, eu já conheço, vou ajudar e vou te ajudar e coisa e tal, eu fui e fiz. Quando veio um segundo trabalho, veio com o mesmo valor. E eu falei, olha, mas esse valor não é o valor de mercado, tá errado. Isso aqui naquela época eu fiz pra ajudar e coisa e tal. Não, mas não sei o quê, papapá. Ou seja, o cara ficou na cabeça aqui, porque como faltou posicionamento da minha parte naquele momento, o cara ficou na cabeça que aquele era o valor do serviço. Não era. A intenção era ajudar. Então, mais uma vez eu falei, cara, vou mais uma. Se na terceira não der, eu saio fora. Então, falei, não, vou te ajudar nessa tal, mas olha, entenda, esse não é o valor de mercado. Isso está sendo feito para ajudar nesse processo que o cara tinha pegado a empresa ali, tava fazendo... Sim. Pô, às vezes a gente se ajuda, cara. Sim. É normal, mas eu não entendia isso, de tipo, faça de graça, mas não cobre pouco. É isso, eu vacilei e não cobrou pouco. Era melhor eu falar, mano, eu vou te ajudar, mas não me pague nada. Porque você condiciona o cérebro dele que o seu valor é aquele. E é o erro. E ele não houve uma transferência monetária por aquilo. E outra que você agrega muito mais valor. Sim. Porque você cria uma reciprocidade por ter feito sem custo algum. Uma dívida eterna. Porque se ele pagou alguma coisa, não há reciprocidade. Sim. Porque ele pagou.
por mais que seja 100, 50 reais, 200, 300, 500, não sei, ele pagou alguma coisa, saiu alguma coisa dele. Então, ele não tem dívida alguma de reciprocidade contigo. Assim, não houve eu te paguei, pô. Sim. E aí, na terceira oportunidade que veio o mesmo valor, cara. E aí, infelizmente, eu tive que abandonar serviços com uma grande marca de refrigerante, porque a pessoa que estava no meio do caminho, não tem nada a ver com a marca. Não quero que ninguém pense que não tem nada a ver com a marca, gente. O mercado de audiovisual é muito gigantesco. Sempre tem pessoas no meio do caminho. Mas, E eu acredito que não foi nem vacilo do cara. Você acredita que eu acho que o vacilo foi meu? Sim, você plantou a semente no Eu plantei e o posicionamento errado foi meu. Sim. E eu tive que parar de atender, cara, por causa de grana. E uma outra vez, agora vou contar uma outra coisa que aconteceu isso que você falou. Eu gosto muito de contar casos, porque é muito legal a gente ver que aconteceu. E vocês verem que a gente passa por isso, que o que está sendo falado aqui, isso são coisas que a gente vive mesmo. Teve uma outra vez que uma pessoa, essa eu já conhecia da faculdade, era uma galera da faculdade, não vou nem falar em como que isso aconteceu, mas a pessoa veio pra gente fazer um serviço de um cliente que a pessoa tinha. E aí, ela tinha um orçamento muito baixo mesmo. Mas, rapaz, pior que o outro. Era muito pouco. E eu lembro que eu tava ouvindo até com o André, a gente tava sentado assim, a gente tava respondendo os orçamentos e a gente tava sentado e na hora que a gente ouviu o valor, cara, um olhou pra cada... Sabe quando você olha pra cada do outro que tá do lado assim? Tipo, eu quero comprar sua casa por 10 reais, é tipo uma coisa assim. E tipo, a gente olhou pro outro assim, tipo... Cara, a pessoa não falou isso não, tipo... eu nem saí de casa por isso aqui. Tá ligado? E aí, eu falei, putz, mas que vacilo, né, cara? E aí eu entendi a situação, tinha rolado um monte de treta, eu entendi que realmente... Eu entendi o porquê ela tinha aquele baixo valor, não foi... proposital que ela fez aquilo de eu quero te pagar pouco. Ela contou uma história, eu entendi o porquê que a grana dela tinha ficado escassa e porque ela tinha aquele pequeno valor, mas era muito pouco. E aí, para não dar o mesmo vacilo que eu fiz antes, eu fiz isso sem saber que ia ser algo positivo. Eu peguei e falei, André, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, vamos com 2 aeronaves, vamos com os 2 pilotos. Ela pediu para fazer meia hora, a gente ficou 2 horas com ela. A gente ficou 2 horas com ela, mas no telefone a gente disse assim, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer como cortesia profissional para você. Então, realmente, o seu valor está baixo, então não nos pague nada. Nós vamos fazer para você conhecer o nosso trabalho, porque a gente nunca trabalhou junto. Então, nós fomos até lá, fizemos o trabalho, não cobramos nada, fizemos o nosso melhor. Tipo, ela precisava de 30 minutos, ela solicitou 30, ela precisava de mais, mas ela solicitou 30, falou, não, vem, só 30 minutinhos resolve, e não resolvia. Só uma bateria, 2 take. 2 take e tal, mas não resolvia. Eu só fiz de 1 minuto editado. Entendeu? E aí a gente falou assim, não, vamos fazer o nosso melhor, vamos com 2 pilotos e tal, você fica numa posição tal, eu fico na posição X, ou outro na posição Y, porque a gente junto ali vários problemas, e aí a gente fez um mega trabalho, entregamos o nosso melhor com a qualidade top lá que a gente podia oferecer, e depois veio um áudio muito legal da pessoa, sabe assim, que a pessoa falando assim, cara, eu entendo por que vocês fizeram isso, eu entendo por que vocês não cobraram, porque vocês valorizam o valor de vocês. Não é porque você não queria pegar ou qualquer coisa de cortesia, é porque você entende que esse valor é muito baixo para ser aceito. E eu respeito isso. Tipo, eu respeito isso e fico muito grata. Porque vocês valorizam o mercado e são pessoas como vocês. Olha que louco que ela falou. São pessoas e profissionais como vocês que não vão prostituir o mercado. E daí, tipo, mais uma vez eu virou a chave que eu falei, nossa, cara, que grandioso isso. Tipo, que negócio para levar para a vida, sabe? De você realmente valorizar o seu trabalho. Que às vezes, olha que louco, às vezes é mais fácil você fazer de graça. Quer dizer, mais fácil não. Tem mais valor e a resposta do outro que tá do outro lado é muito melhor quando você não cobra nada. E não tô falando pra você fazer de graça, não. Mas é que em alguns momentos isso faz sentido. Não cobrar do que cobrar. Tem várias linhas de pensamento que falam justamente isso. Quem tem sua fé, sua religiosidade, sabe que é outra coisa importante. O maior é o que serve. Quanto mais você dá para o universo, mais você recebe. Sim, obviamente você não vai trabalhar de graça para os outros toda a vida. Sim. Mas você tem que identificar o potencial. Você está trocando o seu tempo, sua habilidade por um potencial cliente, por uma potencial iniciativa. E há uma tendência natural das coisas mais valiosas do mundo serem de graças. Para pensar. Quais são as empresas mais valiosas hoje? Cita 2 ou 3 que vêm nessa cabeça. A Amazon e a Apple. A Amazon e a Apple. Outras sei lá, as que mais faturam depois delas, por exemplo. Microsoft. O que mais?
Não me vem nada à cabeça agora. A te dar- Google. A Google é um exemplo bom. Redes Google. sociais. Facebook. Você paga para usar o Google? Não. Você paga para usar o Facebook? Você paga para usar o Instagram? Não. Na verdade, eu pago o YouTube, mas é porque eles inventaram um serviço chamado Premium, que é muito bom. É. Mas as maiores... uma das empresas mais valiosas não te cobram nada pelo Sim. serviço delas. Total. E Gmail. existe até um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu vou te passar o link, você coloca na descrição. Tá bom. Que ele fala que os grandes negócios vão ser de graça. Porque quem paga não é o usuário, são as pessoas relacionadas. São aqueles que estão fazendo publicidade, utilizando dos dados da plataforma, das informações das pessoas. Porque assim, há uma troca gigantesca ali. O cara não tá... As pessoas pensam assim, eu tenho o YouTube de graça. Negativo. O YouTube, ele é uma plataforma de estudo social, assim. Ela sabe tudo que você assiste, por quanto tempo você assiste e os seus interesses. Se você está interessado em conteúdos sobre televisão ou sobre edição de vídeo, é muito louco isso. E toda isca, ela é o grátis. Uma das palavras que desperta mais serotonina no cérebro da pessoa é o grátis. É mesmo? Quando você bate o olho no grátis, te dá uma felicidade. Então, hoje, todos os lançamentos que você todos os cursos que você já entrou, talvez você não tenha reparado. Mas tinha uma isca digital. Uma isca digital que era grátis. Total. Baixa esse PDF que conta os 10 segredos que eu descobri. As pessoas compram, não é o conteúdo. Hoje, qualquer conteúdo. Se você quiser aprender a pilotar drone, tem tudo na internet. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube que chama Portal Experts. Eu ensino tudo. 95% do meu conteúdo top é de graça. Os 5%, eles são basicamente uma organização e as pessoas compram energia, que é o João alegre, formatando, pilotando o drone com aquela felicidade, então elas compram sua energia. Entendi. Elas compram o seu método, como organizar cada passo de forma ordenada para eu achar as imagens de São Gabriel do Oeste, achar as imagens de Sinop. Entendi. Metodologia, então energia, metodologia. Inclusive vai ser uma aula. Então, fica a dica. Energia, metodologia e método. Não, energia... Metodologia e conteúdo. Conteúdo. E o método que você faz, por exemplo... eu vou pegar o drone, o melhor drone é o Phantom 4 para essa atividade, o melhor dispositivo é um iPad mini, o melhor... Então, a pessoa compra, são os seus erros. É exatamente o que a gente está contando. Então, todos os 300 mil hectares que eu já mapeei, eu errei pra caramba. Não, muito. Eu condenso isso num curso. Então ela tá comprando tempo. Ela tá economizando um tempo dela. Tempo de estudo e de erro. Em comprar um negócio que tá segmentado e organizado e a minha energia. Cara, total. Então o meu maior conteúdo é de graça. Isso que gera visibilidade, isso que gera atração. Então as pessoas que querem adentrar em qualquer mercado e ser relevantes, elas têm que se posicionar e falar. Então você pegar os maiores lançamentos que tem hoje, a galera de investimento, né? O Primo Rico, Thiago Negro, tá tudo lá. Só que as pessoas têm preguiça. Então o que ela compra? A organização, o método, a energia. É igual o próprio Érico, que é do Fórmula. Ele fala que o Fórmula já está inteiramente na internet gratuitamente. Ele fala isso várias vezes. E eu sou aluno... Sou ainda, não sei se já estudei 2 vezes, não estou estudando nesse momento, mas já estudei 2 vezes o Fórmula e eu posso concordar com ele. O Fórmula está inteiramente na internet. O problema é que o Fórmula está desordenado na internet. Então, você assistir, tá tudo fora de ordem. Então, ele põe um conteúdo que está lá no fim, depois põe um que está no meio, depois põe um que está no início, um que está no início, um que está no fim, um que está no meio. Tá bagunçado, a pessoa não consegue ordenar o que ela tem que fazer. Ela vê o conteúdo, ela entende, ela realmente consegue entender uma parte do processo, mas ela não consegue organizar aquilo. E a organização é o segredo para qualquer tipo de coisa, cara. E o maior gatilho mental que faz com que eu compre de você é aquela gratidão. Falei, caramba, o João me ensinou a organizar. O João me ensinou a configurar o OBS. Por gratidão, reciprocidade, tuf. E isso é o negócio. Total. Você gera valor, sem esperar nada em troca, porque se você esperar algo em troca, você vai se decepcionar. Total. E como você falou, esse cara não era seu cliente. Exatamente. Nunca foi seu cliente, entendeu? Então, é entender essas pequenas coisas que fazem diferença. E a gente está viajando aqui e não tem nada a ver com drone, tá? Então, tem tudo a ver com drone, na verdade. Pessoas,
entender as demandas e sanar problemas. Simples assim. E o drone é uma excelente ferramenta, lógico. É que tá dentro daquilo que você falou, de, às vezes, com o cliente, você entender a dor, gerar o valor, ou seja, de verdade, entendeu? Para que depois que você gerar valor, você consiga ter esse cliente, ou às vezes nem ele, às vezes o concorrente, porque às vezes você vai e gera um case aqui. E às vezes esse cara... Beleza, mas você gerou um produto, mas o cara, tipo, às vezes o cara era muito grande. Às vezes você pegou uma empresa que é Big Master Exploder, o cara tem um funcionário lá dentro que ele pode fazer. E já aconteceu comigo. Você vai lá, gera um mega produto pro cara, o cara vê e fica felizão e olha e fala, que top, velho, entendi. Só que ele manda alguém junto pra ficar olhando o processo e depois eles são tão grandes, tem tanta grana, que em vez de terceirizar, eles falam, beleza, agora pega o engenheiro tal aqui da empresa e agora você replica isso. Agora você estuda, eu já te pago teu salário, agora você estuda isso e faz isso aqui. E tá tudo bem. E ok. E tá tudo bem, tá tudo certo. É o mercado, cara. Se o cara tem poder pra isso, beleza. Eu já vi grandes empresas criarem laboratórios maiores do que os laboratórios que eles compravam. Porque ele entendeu que não era caro ou que, pô, é isso? Pô, vou parar de comprar desse cara. E já vi o cara criar laboratório próprio e parar de importar produtos de controle biológico. Eu já filmei com drone isso. E é muito louco isso. Só que às vezes assim, nesse processo de você gerar valor para esse cliente, às vezes esse cliente não é o que vai voltar para você. Mas às vezes os outros que estão permeando o mercado e que acabam vendo aquele case que você gerou. E que esse vai dar mais valor no que você gerou. Mas o importante é gerar valor. As pessoas têm que ver o valor que você tem gerado. Entende? Faz sentido? É muito isso louco. Ninguém ensina na faculdade. Não. É só o skin in the game que vai te trazer isso e se conectar com as pessoas e pessoas que estão alinhadas com o empreendedorismo. A partir do momento que a gente esquece o egoísmo de pensar só no nosso e começa a servir ao próximo, às outras pessoas, às outras empresas, esse reconhecimento é quase que natural. E isso vem com a remuneração, vem com outras coisas. Então esse é o desafio. Mas assim, o grande diferencial do nosso mercado é que o drone é um canivete suíço. Ele nos dá uma gama de oportunidades para você adentrar qualquer mercado que você queira. Então, comparando com outras ferramentas, o drone ele se destaca porque você pode tudo que você quiser. Desde que você respeite a legislação e entenda o mercado que você está inserido. Então tem uma infinidade de coisas com drones de diferentes preços, com conhecimentos. E você pode agregar diferentes conhecimentos para trazer uma solução nova. Isso é fantástico, porque existem mercados que estão estagnados. Qualquer coisa que você faça não vai agregar nada. E com o drone, você vem com um drone e faz um regaço. Às vezes você pode mudar todo um modelo de negócios, toda uma forma de se trabalhar num determinado segmento para você conseguir inserir essa ferramenta. Então, eu volto a afirmar que é uma excelente opção. As pessoas que são inovadoras, que querem ser disruptivas. O que é ser disruptivo? É a pessoa fazer algo totalmente diferente do que é feito hoje. Ter um pouco de criatividade, um pouquinho de loucura, mas entendendo o processo e trazer metodologias novas. E isso que vai gerar visibilidade e autoridade, vai te colocar no patamar de pagar e receber qualquer coisa. Cara, isso é muito louco. O drone ele é tão canivete suíço que hoje, se o meu mercado, o mercado que eu estou inserido e que eu conseguir ficar nele, né? Ou seja, oficializar nesse mercado como profissional dessa área. Se começasse a dar bug, ou começasse a entrar gente demais, ou vamos supor que ficasse desvalorizado em algum motivo, eu tranquilamente tenho a certeza de que com o drone eu tenho tantos outros mercados que eu nem preciso pensar na possibilidade de sair do drone. Eu consigo tranquilamente migrar para um outro mercado, porque eu sei que são inúmeras possibilidades. Vou dar um exemplo, você acabou de falar de entender a problemática e a gente criar um produto para aquilo. Teve um cliente que chamou e ele era de usinas hidrelétricas, era na realidade de pequenas centrais hidrelétricas. E era um grupo bem forte, que tinha várias usinas. E eles me chamaram a priori para falar assim, João, você vai lá e você filma, porque o cliente até então, você não sabe qual é a necessidade dele, correto? Então, você vai até uma determinada área e você vai filmar essa área pra gente, porque a gente quer fazer uma análise dos vídeos, porque nós vamos futuramente, daqui mais ou menos uns 5 a 6 anos, começar uma obra ali e tal. Então tá na fase de estudo e a gente precisa que você sobrevoe a área e filme. Traga vídeo para mim, para poder
para eu poder olhar para isso e ver onde que eu vou fazer algumas coisas da obra. Eu falei, tudo bem. E aí, fomos até o local, tudo, aí tinha vários técnicos na reunião, era uma equipe bem grande e tal. Ninguém expôs especificidade do que era necessário. Eu fui até o local, fomos com os técnicos, filmamos o local de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para direita, para esquerda, o que você imaginar. Um relatório. Para gerar relatório você precisa de dados. E aí foi solicitado vídeo. Quando eu voltei, eles queriam que eu participasse da reunião, ou seja, era para mim rodar os vídeos lá. Tudo bem. Falei assim, ok, então vou rodar para essa empresa. Na reunião que eu fui ver os técnicos conversando, que eu entendi que não tinha nada a ver, cara, o vídeo. Porque os caras falavam assim, pausa nesse frame para mim. Aí ele falava, aí os técnicos vinham com informações extremamente técnicas assim na tela e falava, olha, sabe aquela hora lá no início do vídeo? Volta lá que tava num ângulo para cá, assim, e aí eu quero mostrar para cá, porque daí eu vou... Eu falei, gente, o que esses caras precisam não é vídeo. Esses caras precisam de um modelo tridimensional da área. Eles precisam de um modelo 3D que ele gira e olha para cá e dá um zoom e fala, a casa de máquinas vai vir aqui. Porque eram os engenheiros decidindo onde que eles iam construir, passar tubulação, e encanamento, conduto forçado, casa de máquinas e essas coisas. E depois que acabou, eu falei assim, nossa, velho, como é que é, né? Se a gente... E aí depois eu aprendi a perguntar mais sobre qual era intrometer mais no que o cara queria literalmente. Porque depois eu fui até os caras e falei assim, velho, por que vocês não criam um modelo 3D? Por que vocês não criam um modelo tridimensional? Para que vocês possam girar isso e fuçar e projetar e printar e colocar 3D em cima e coisa e tal. Aí os caras falaram, faz um pra gente ver. E eu falei, tá. Aí a gente tinha uma outra filmagem agendada, então eles falaram assim, cara, vamos lá, na próxima você vai fazer esse mesmo serviço que você fez porque pra gente deu bom, e aí você faz esse outro aí pra mostrar pra gente, ó o negócio de criar o produto, olha que louco. Faz esse outro, mas tipo assim, eu quero o vídeo. Faz esse só pra mim ver se isso aí é o que você tá falando. Cara, fui lá, fiz o mapeamento, tal, era uma área de 100 e pouquinhos hectares, 100 e poucos hectares, fiz o modelo tridimensional. Quando os caras viram, os caras pirou. Tipo, eles não imaginavam que era... Assim, eles não conseguiam visualizar o negócio. Porque, tipo, literalmente, você entra dentro do penhasco, vira, põe lá embaixo, gira, os caras olhavam e ficavam loucos, cara. Os caras falaram, mano... Isso aqui é muito louco, tipo Star Wars, isso aqui você gira, Over vira. delivery, entregar mais do que você é contratado. Exatamente, os caras pirou, cara. Os caras pirou. E depois eles descobriram uma ferramenta, porque quando a gente faz o mapeamento, mesmo que a gente não faça com ponto de controle, a gente consegue gerar modelos tridimensionais e ortomosaicos que perfeitos, né? A diferença de um e outro vai ser aí o georreferenciamento, mas nesse caso não precisava, que era uma questão de visualizar o local. E aí... Eles perceberam que dava pra gente solicitar pelo projeto pronto, no ambiente web, você clicava ali e tal, e via, por exemplo, a altimetria, por mais que não tinha sido feita, porque era uma altimetria baseada a partir do ponto de decolagem, né? Ou seja, o sensor, pelo próprio GSD, consegue calcular, pelo próprio GSD do mapa, consegue calcular mais ou menos a distância média que esse drone estaria daquele terreno, porque se o GSD aqui é tanto e ele decolou a tanto, sobrevoa tanto, aqui vai ter que estar mais ou menos uma altitude X. Então ele conseguia dizer... o desnível do terreno, porque é um cálculo básico. Você sai a zero, aqui está positivo tanto, aqui está negativo tanto. Então os caras começaram a utilizar para descobrir qual era o desnível do terreno, que para eles fazia sentido, porque eles tinham que descobrir, em alguns lugares que eles não conheciam, qual era o grau de inclinação do terreno para ver se ali cabia um conduto forçado para descer a água a 200 e poucos quilômetros por hora para bater na casa de máquinas e gerar energia. E aí começaram a me levar em outras áreas que eles falavam, cara, a gente tem interesse numa área lá que a gente precisa ver isso. Se tem esse ângulo de caimento. E eles Criou uma demanda, né? Cria uma demanda, cara, muito louco. E eles compararam com os topógrafos, que os topógrafos fazem o serviço com exatidão. Os caras passam 2, 3 dias no meio do mato para fazer esse ângulo, esse cálculo. E viram que a margem de erro não... Como é que eu posso dizer isso? Para o que eles queriam, para o objetivo de fazer estudos mais aprimorados da área, servia. Então, sem usar PPK ou RTK, o drone, sem essa acurácia, servia para investigar ângulo de desnível de terreno, fazendo um mapeamento básico RGB, cara. E aí, comecei a viajar pra caramba fazendo esse tipo de serviço. Óbvio, é igual eu falei, em algum momento eu abandonei esse mercado,
sair fora. Tá aí uma demanda que talvez você pode fazer, você que está do outro lado. O mercado de topografia em geral, engenharia, é muito beneficiado com drone. E tem várias outras demandas de monitoramento de cidades. Lógico que a gente tem que pensar na legislação, mas monitoramento de cidades, Sim. dengue, várias coisas podem ser utilizadas equipamento e muitas oportunidades. Que massa. Acho que a gente tem um bom conteúdo aí para vocês, pessoal, nesse papo. Para concluir, então, cara, a gente fechando essa parte, a pessoa então precisa estudar, colocando em tópicos aqui. Ela focar no conhecimento dela, tem que buscar conhecimento, entender o mercado que dá uma grana para ela, buscar os parceiros e entender o que esses parceiros precisam e gerar produtos, produtos, né? Na verdade, serviços e valor para os seus clientes. E acho que para concluir, nós poderíamos concluir esse tema aqui falando só sobre divulgação. Eu acho que a pessoa também tem que difundir isso. Não adianta de nada você gerar valor para um cliente e outras pessoas não terem acesso a esse valor que você tem gerado às pessoas. Ou seja, aí entra a necessidade de redes sociais, um site, uma fanpage, alguma coisa que é uma coisa que você tem feito muito no teu mercado aí. Tanto para drones quanto outras áreas que se as pessoas forem no teu Instagram que está na descrição, vão ver que você também fala sobre outras temáticas que nós discorremos aqui nesse conteúdo. E que também eu tenho tentado fazer já há um bom tempo. Bom, hoje a gente conseguiu trazer um panorama geral do mercado de drones. O que é preciso para ter sucesso nesse mercado. Hoje eu vivo única e exclusivamente de drones. É fantástico, é gratificante, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então ele é simples porque existe um caminho a ser seguido. E aqui a gente deu essas dicas. Então quem prestar bastante atenção nos conteúdos que foram falados hoje, nesse dia, vai sair daqui praticamente com uma consultoria ou uma mentoria. Literal. Então como você falou, primeiro de tudo, estude, investigue, busque informações. Hoje a internet está cheia de boas informações. Nosso canal lá, o Portal Expert, que a gente tem canal no YouTube, a gente tem Instagram, a gente compartilha muitos conhecimentos voltados mais para o agronegócio, que é um dos excelentes mercados, um dos mercados que mais bem remuneram o uso de drones. Mas não basta ter o drone, você tem que entender como essa ferramenta vai trazer um ganho para o seu cliente final. Busque qualificação, treinamento, livros, vídeos, cursos. Eu investi, se você puder ter uma porcentagem, 70% em treinamentos, consultoria e qualificação e os 30% em equipamentos. Faz sentido. Isso tem mudado para mim, sabia? Justamente, porque o equipamento em si, todo ano lança um melhor, Sim. um novo. Você pode alugar um equipamento, Sim. você pode fazer parcerias com pessoas. Claro. Mas essa visão clara de como você pode atender o mercado com os conhecimentos é fundamental. Depois, parcerias, né? Tanto com colaboradores de prestação de serviço, quanto pessoas que podem alavancar a sua mensagem, a sua solução, né? Trazer clareza ao cliente, entender de fato qual que é a necessidade dele e você se tornar uma autoridade. Então, escolher um segmento, focar nele e se tornar o melhor naquilo. Faz sentido. Então, independente de grana, você pode começar com R$3.000, R$2.000 Sim. ou R$200.000. O que importa é a transformação que você traz para o seu cliente. E estar conectado. Eu acho que a grande diferença hoje de empreender é você estar conectado com pessoas boas. Então, e estar conectado no sentido de conectividade, né? Se conectar com... E nunca foi tão fácil de se conectar. Então, hoje, uma pessoa que quiser se conectar comigo, facilmente ela tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, com você. Então, a melhor forma que tem de eu aprender algo é eu buscar os melhores e me posicionar ao lado deles. Convidar esse cara para fazer uma parceria, um trabalho, uma entrevista que seja, que a gente aprende. A gente está se conectando aqui. Justamente. A gente troca muita ideia no online, que você mora em Mato Grosso do Sul, eu moro em Mato Grosso, a gente vive trocando códigos, conversando bastante. O que a gente tem fazendo aqui não é só uma conexão de parceria, de geração de conteúdo, de geração de valor para as pessoas que estão assistindo, mas se conectar com o público e nos conectarmos como parceiros. É o que chamam de collab. É um colaborativo, né? E a gente está aqui entregando valor. A gente está
trouxe dicas de vários e vários anos de experiência que podem encurtar o seu caminho. Então, esse é o grande segredo. E quem quiser viver de drone é possível, é uma das melhores ferramentas para isso. E a gente está à disposição para ajudar, né? Acho que você é uma pessoa que eu admiro muito, porque você está sempre buscando ajudar as pessoas, ensinar. Obrigado. Você nunca esconde. Quando a gente é novo ou quando a gente é imaturo, a gente acha que escondendo os nossos talentos, segura, né? a gente vai segurar. Não. Hoje, com o poder da internet, a mesma ideia que você está tendo, 1000 pessoas estão tendo. E se você esconde, outro vai abrir. E esse que abriu ganha mercado e você não. Tá aí a Tesla para falar. Foi uma das primeiras empresas que abriu os seus projetos dos seus carros para outras pessoas colaborarem e é uma das empresas mais valiosas. O dono dela é um dos caras mais ricos. Sim. Então isso é um exemplo. Então a pessoa que mais entrega valor para a internet é aquela que mais tem resultados. Você vai ter resultado proporcional ao número de pessoas que você impacta. Quanto mais pessoas você ajuda, mais retorno você tem. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você. Foi um prazer e uma honra por estar inaugurando esse podcast. Quadro, é verdade. E eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Lembrando, constância. Antes feito que perfeito e tenha constância. Capacidade você tem, talento você tem. E eu tenho certeza que você vai impactar na vida de muitas pessoas que pode transformar a vida delas com esses conhecimentos. Seja de drone ou de vivência, a gente está aqui para influenciar positivamente as pessoas que estão nos escutando, nos vendo. Total. Então, parabéns por esse trabalho e que eu possa voltar aqui na comemoração do podcast 50, 100 e ver esse projeto muito bonito. Eu sei o desafio que é, a restrição de tempo que a gente tem. Você é um cara que tem uma família muito linda, várias filhas. Então, você... Só. E eu me espelho muito nisso como homem, como pai, como marido e como profissional. Então, continue esse trabalho e que todas as pessoas que quiserem se espelhar numa boa pessoa, você é um cara excelente. Que isso, hein? Se eu tivesse pagado, o elogio não tinha saído tão bom assim. Que isso. Muito obrigado, cara. Que massa. Eu fico feliz porque o Tamilon, assim, agora abrindo o coração de fato, quando a gente se conheceu nas primeiras vezes, né? Eu não te conhecia, cara, e era muito louco, assim, e você tinha um posicionamento que, na época, eu tinha outro... A minha sinergia não tava nessa parte do empreendedorismo e nessa coisa. Como que é possível, né, cara? A gente, lá no início, tem uma visão e essa conexão ser tão forte e você meio que quebrar a cara. Sim. Porque esses conceitos de que quando você se aproxima, você fala assim, nossa, total, cara, e você se tornou um exemplo. É muito louco, né? Tipo, no primeiro momento eu falava assim, eu não tenho muita conexão. E hoje é o cara que eu mais tenho conexão. Muito doido isso, não é? Mas isso é a evolução do ser humano. O ser humano ele tem a dificuldade porque ele rotula muito e ele cria... às vezes a gente compra ideias do que o mundo nos trouxe. Quando a gente se permite verdadeiramente conhecer as pessoas, a natureza dela vai sair. E a gente pode ou não se conectar com o momento delas. E quando a gente se conecta, e a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se eu quero ter saúde, se eu quero ter minha fé em dia, se eu quero pensar em família, eu tenho que pensar e andar com pessoas que estão nisso. Profissionalmente, se eu quero ser o melhor cara de drone, eu tenho que me posicionar do lado. Verdade. Então, ter pessoas como seta, como exemplo, é fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer pessoa. E esse é o segredo, não tem mistério. Conecte-se com pessoas que estão no patamar onde você gostaria de chegar. E você vai me espelhar em família, eu vou te espelhar em saúde e isso vai crescer. Então, se no seu círculo de amizade as coisas e pessoas estão te trazendo para baixo, elimine isso. Não, eu comecei a limpar, filho. Mas, obrigado. Você já fica o convite para vir trazer outras temáticas aqui para a galera, tá? O podcast foi criado para isso mesmo, a ideia claro, a gente não surgiu com isso, óbvio. Hoje em dia, muita gente está fazendo podcasts e eu falei assim, por que não criar um da temática drone, mas que a gente também possa conversar de outras coisas, Sim. Porque drone depende de outros fatores, de outros conteúdos, de outras situações. E que legal que você está aqui. E para você que está assistindo, que não conhece o Tamilon, provavelmente
tem todas as redes sociais dele aqui embaixo na descrição, vocês podem acessar e dar essa moral lá, pessoal. Seguir o cara, ver os conteúdos, não é só de drone, nós temos muitos outros conteúdos que eu vou deixar como surpresa para vocês verem. Assista os stories que eu tô adorando, cara, eu tô gostando demais, muita coisa positiva, muito código pesado e você compartilha mesmo. Sim, tem que É um soltar. negócio que eu olho assim e eu falo, caraca, o negócio que ele aprendeu agora, ele já tá compartilhando. E como que eu tenho necessidade de aprender isso, cara? Sim. De compartilhar no momento. Porque às vezes você fala assim, nossa, isso é uma mega sacada. E aí eu guardo pra fazer depois, pô, eu vou gravar a hora que estiver lá no estúdio, não sei o quê. Acaba que não grava, acaba que você às vezes perde um conteúdo e o Tamilon não, ele compartilha, você compartilha. Então eu convido vocês a estarem vendo ali nas redes sociais. Além do Instagram, tem outras, tem fanpage também, tem o site, tem outras coisas. Portal Expert é onde a gente compartilha os conhecimentos sobre drone. Então, Instagram, YouTube, Portal Expert. E com esse nome estranho que eu tenho, Tamilon é fácil de achar. É @Tamilon em tudo. Então fica fácil. A gente está lá transbordando as coisas boas que a gente tem aprendido e vivido. E a vida é uma trajetória que a gente, compartilhando nossas dores e não só os acertos, a gente tem a possibilidade de ajudar outras pessoas. Eu falo que se nos stories ou nos meus vídeos a gente impactar ou ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Que massa, cara. Então, muito obrigado. E você é sempre muito bem-vindo. Que legal que você ficou até aqui. Não se esqueça de dar aquele like pesado aqui no vídeo, se inscrever no canal, tá? Se você não é inscrito, se você veio parar aqui por alguma pesquisa aí. Então, e deixa os seus comentários, pessoal. A gente vai criar, na verdade já está na iminência de criar um novo produto aqui no canal, onde a gente vai responder os comentários de vocês aqui no YouTube, tá? A gente já tá até selecionando esses comentários, a equipe, né? O Vinícius tá selecionando esses comentários aí para que eu possa responder para vocês. Tem muito comentário legal, cara. E a gente vai fazer um quadro aqui só respondendo as perguntas da galera. E então não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. E também tem o Instagram do Tamilon lá para vocês perguntarem, dá uma acessada para vocês verem quais são os conteúdos que ele tem, para que vocês possam trocar uma ideia com ele. É super acessível. Beleza? Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o João Grisotti, vou ficando por aqui. Você? Tamilon Dias, tamo junto e é só o começo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. A gente se vê na próxima e tchau.